acho que quem tinha que pregar era a Natália, pastor. Tá lotado, hein? Muito grato a Deus de receber essa oportunidade. Gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de estar nesta noite trazendo a palavra, ministrando a palavra para os irmãos. Agradecer ao meu líder, pastor Evaldo, irmão Hugo, pela oportunidade, diácono Hugo. Agradecer ao meu pastor Vanderlei. Mais uma vez, obrigado por estar abrindo esse espaço. Está me confiando o microfone, para estar ministrando. Não é fácil, irmãos? Estar diante da igreja pregando. Que os irmãos possam orar pela minha vida e que a palavra que eu tenho para ministrar nessa noite possa falar aos corações dos irmãos. Amém, irmãos? Livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Amém, meus irmãos? E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E havendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Verso 25, eu gostaria que a igreja em voz de coro pudesse falar. Vai aparecer ali, Vamos lá, irmãos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém. Mantenha vossas Bíblias abertas, irmãos. Eu quero ser bem objetivo naquilo a qual eu quero transmitir para os irmãos, e que essa palavra possa falar ao coração dos irmãos, assim como falou a minha. Irmãos, a gente está diante de um texto que, assim, eu posso dizer que é um texto bastante conhecido, A gente vê muitos irmãos, muitas pregações através desse texto. E o texto vai nos contar a história de Paulo e Silas. E eles estavam na cidade de Filipos para pregar o evangelho e anunciar a Jesus Cristo, aquele povo daquela cidade. Só que antes do versículo 16, eles haviam chegado a essa cidade diante de uma viagem missionária. Eles estavam em outra cidade e eles foram a esse lugar. E no versículo 13, a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas estão à beira do rio, orando e pregando. E ali estavam algumas mulheres. E a Bíblia vai mencionar o nome de uma delas, por nome de Lídia. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 14, vai mencionar o nome dessa mulher e a sua profissão. E a Bíblia vai nos dizer: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta a que Paulo dizia. Paulo e Silas estão pregando. Tem algumas mulheres ao redor naquela região, próximo daquele rio, ouvindo a pregação de Paulo e Silas. E a Bíblia vai nos mencionar, e a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas estão orando e pregando. E que na pregação de Paulo, o Senhor moveu o coração desta mulher
Através da pregação e da oração, o Senhor moveu o coração desta mulher. E aqui eu quero dizer que aonde tem oração e aonde tem palavra, alguma coisa acontece. Aonde tem pregação e tem palavra, pastor Evaldo, algo acontece. Quer fazer um teste, irmãos? Tem a palavra e tem a oração dentro da tua casa. Se tem algo que não está legal, Jesus vai colocar no lugar. Se está errado, Ele vai consertar. Se está desarrumado, Ele vai arrumar. O que não deveria estar ali, Ele vai expulsar. Porque aonde tem palavra e tem oração, algo acontece. Quem crê nessa palavra, meus irmãos? Quem crê? Quem crê? E no decorrer dos versículos, a Bíblia vai nos dizer que ela e a sua família foi batizada. Como eu acabei de dizer, aonde tem palavra e tem oração, algo acontece. Se tem oração e tem palavra, Jesus ele está aqui nos dizendo: tem salvação para você, tem salvação para sua casa, tem cura para os seus filhos, tem salvação para os seus filhos. Se em algum momento da caminhada o seu filho parou, tem salvação para ele aonde que ele está. Quem crê nessa palavra? Versículo 16. E aconteceu que indo eles versículo 16 de Atos. Se o irmão puder colocar aqui, fazendo favor, no data show. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Novamente, a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas estão orando, pregando, orando, pregando e orando. E seguindo Paulo e seguindo Silas, ali vai se apresentar uma moça. A Bíblia não vai mencionar nome, a Bíblia não vai mencionar idade, mas a Bíblia vai mencionar que ela tem um espírito de adivinhação. E que quando Paulo e Silas passavam, ela apontava para Paulo e Silas e diziam: aí vai o servo do Deus Altíssimo. E o texto vai nos mostrar que é dias. Paulo e Silas passavam na segunda, elas apontavam e diziam: ali vai um servo do Deus Altíssimo. Na terça, Paulo e Silas passavam e ela apontava e dizia: ali vai um servo de Deus Altíssimo. Só que lembra quando eu disse que aonde tem palavra e oração algo acontece? Paulo, incomodado com aquela situação, vai estender a mão sobre essa mulher e vai dizer: espírito, saia dela. E o que aconteceu? Aonde tem oração e aonde tem palavra. Se tem diabo lá, irmãos, se tem oração e tem palavra, o diabo vai bater em retirada. Se tem oração, aquilo que o médico falou que não tem jeito, vai começar a ter jeito. O laudo vai mudar, a situação vai começar a melhorar. Se estava faltando, agora vai começar a sobrar. Quem crê nessa palavra? Eu creio. E o decorrer dos versículos, devido a esta situação de Paulo e Silas, aqueles senhores daquela época que lucravam, eles saíam ganhando como se fosse a renda daqueles senhores. Aquela mulher transmitia para eles alguma coisa, lucro, dinheiro. Eles são pegos, eles são açoitados. Versículo 19 ao 24. Vai ter a sentença e o castigo de Paulo e Silas. Eles são pegos, são açoitados e são levados ao cárcere. E o texto vai nos dizer que eles são presos. E é justamente sobre isso que eu quero pregar nesta noite. O que eu quero dizer para os irmãos nesta noite é: quem foi que disse e quem foi que nos prometeu que servir a Cristo é um mar de rosas? Porque hoje estamos e vivemos em um tempo onde ouvimos e vemos. Não estou falando aqui, irmãos. A gente ouve, a gente vê pregações a qual o homem é o centro e Jesus é como se fosse alguém que fosse criado apenas para abrir portas, para fazer, para colocar. Em muitos termos de pregações ouvimos pessoas dizendo: eu coloquei ele contra a parede. Quem somos nós, meus irmãos, para fazer isso? Só que nesta noite eu quero trazer uma palavra totalmente diferente. Eu quero dizer que servir a Cristo dói. Servir a Cristo machuca, mas servir a Cristo é bom. O texto vai nos dizer que Paulo e Silas, eles não estavam roubando, eles não estavam praticando nada que era de ruim. Eles estavam fazendo aquilo que Jesus ordenou que eles fizessem.
Sim ou não? Que era pregar o evangelho e expulsar os demônios. Só que eles mexeram naquilo que dava lucro para aqueles senhores daquela época. Eles mexeram naquilo que, vamos falar assim, não deveria ter mexido. Só que quem não deveria ter mexido eram os senhores, porque o Deus que Paulo e Silas servia é o Deus Todo-Poderoso. E o texto, versículo 24, versículo 23: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Aí é justamente o versículo 25 que eu amo nesse texto. Versículo 25 e versículo 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e... Como que você tem agido durante a sua peleja? Como você tem agido na guerra que você tem enfrentado? Porque a Bíblia vai nos dizer uma história de um jovem chamado Davi, a qual ele foi para a peleja para guerrear com um homem, um gigante chamado de Golias. E as características de Davi e de Golias, para quem não conhece a história, quem ouve, vai falar: Golias ganhou. As características de Davi: formoso e ruivo, e bom de aparência. Davi não era formado em guerra. Davi não era guerreiro como Golias, porque a Bíblia vai falar que Golias era homem testado em batalha. Como que Davi apresenta a Golias? Você vem a mim com espada e lança, eu vou a ti no nome do Senhor. Quer vencer a batalha? Quer vencer a guerra? Coloca o Senhor na frente, irmãos, que Ele vai cuidar do final, Ele vai cuidar do meio, Ele vai cuidar do fim. Coloca Jesus no começo de tudo. Coloca Jesus na sua casa, coloca Jesus no seu ministério, no seu negócio, nas suas finanças. Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de tudo. E no decorrer dos versículos a gente vai ver que Paulo e Silas estão diante dessa situação. E como eu disse, é justamente isso que eu quero pregar. Que o evangelho e servir a Cristo, iremos passar e passaremos. Quantos aqui não passou por tribulação? Quantos que estão aqui nesta noite me ouvindo não passaram por guerras? Quantos que estão aqui nesta noite não passaram por problemas, desconforto, e achou que não teria jeito, que não teria como resolver? Só que aí Jesus entrou no meio, Jesus movimentou, Jesus colocou o que estava fora do lugar no lugar. E é desconfortável, é dolorido, mas é necessário. Isso é evangelho. Não somos, e em nenhum momento a gente vai ser, irmãos, o centro da vontade. Como muitas das vezes vemos pregadores dizendo: ah, papai, você... Negativo, irmão. Evangelho é dolorido. Jesus sofreu, você vai sofrer, eu vou sofrer. Mesmo você querendo, ele vai dizer não. Mesmo você querendo, o médico vai dizer não. Mesmo você querendo, tudo vai dizer não. Só que servir a Cristo é isso. Servir a Cristo é doloroso. Por que eu estou dizendo isso? Antes das nossas batalhas, antes das nossas pelejas, o nosso Jesus já passou por tribulação. O nosso Jesus foi tentado. A Bíblia vai nos mencionar uma história que Jesus, após ser batizado por João Batista, no livro de Mateus, capítulo 4, verso 1 ao 11, a Bíblia vai nos dizer que ele é levado ao deserto pelo Espírito, e lá ele é tentado pelo diabo. Se Jesus, perfeito, sem pecado, sem mancha, Gesiel, foi tentado, que dirá eu, falho, pecador, miserável, pequeno? Que dirá eu, Gesiel, que não sou nada, eu não tenho nada, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele? Quem era você? Eu quero que você pare um pouco e pense enquanto eu estou pregando. Quem era você lá atrás, 15 anos, 10 anos, 20 anos atrás? Com todo respeito da palavra, você não era nada. As pessoas olhavam para você e às vezes até decretavam: aquele dali, aquela dali não passa dos 18, não passa dos 30, não passa dos 40. Aí você teve um encontro com Jesus. Jesus te limpou, tirou as suas vestes sujas de lama, colocou o sapato nos seus pés, colocou roupa limpa em você. Hoje você passa e as pessoas olham para você e dizem: ah lá um servo de Deus, ah lá uma serva de Deus, ah lá um servo. Quem é servo? Quem é servo? Quem é servo?
Quantos irmãos são gratos por ter esse encontro com Jesus? Quantos são gratos? Quantos são gratos? Eu já disse isso aqui uma vez e eu quero dizer novamente. O diabo queria, e o plano dele para nós era isso: viver no lamaçal do pecado, viver no mundo. Muitas das vezes sermos julgados, apontados, como quem não era nada, como quem não tinha nada. Aí tivemos um encontro com Jesus, Jesus nos limpou, nos lavou. Hoje temos identidade, hoje somos chamados de teu filho. Outrora era como o filho pródigo. Vivíamos lá, com os porcos, desejando comer aquela comida, a lavagem, aquilo que os porcos comiam, que para os judeus na época era algo impuro, que para os judeus na época era algo imundo. Aí a gente se encontrou com Jesus num culto como esse. Jesus entrou na nossa casa, salvou a nossa família, te deu um casamento, te deu um cargo, te deu uma vida. Hoje você prega, hoje você canta, hoje você tem uma vida com Jesus. Mas e lá atrás, quem era você? Pecador, miserável, falho. Quem era você? Não tinha nome. Aí você teve um encontro com Jesus, Jesus te salvou. Só que essa salvação não veio tão fácil, ela veio com sangue, meus irmãos. Jesus foi pregado no madeiro, Jesus foi chicoteado, assim como o nosso irmão Pedro falou. Bateram-lhe nas costas de Jesus, cuspiram na sua face, bateram-lhe na cabeça com uma cana e pregaram-lhe numa cruz. E sabe o que segurava Jesus na cruz? Não eram os pregos, era amor. A cada martelada nas suas mãos, pastor Evaldo, tinha o nome do Senhor, tinha o nome do Hugo, tinha o nome do pastor Geraldo, do pastor Vanderlei, do pastor Fernando, do Samuel, da Natália, da Milka, do Abraão, da Aline. A cada martelada nos pregos estava dizendo: ah, meu amor, eu estou morrendo por você, eu estou morrendo por você. Você não merece, mas eu estou morrendo por você. E quem sou eu, na minha pequenez, de achar que eu sou o centro? Eu não sou nada, Jesus é tudo, tudo é por Ele, tudo é para Ele. O meu ministério é dEle, meu casamento é dEle, minha casa é dEle, minha vida é dEle, meu cargo é dEle, meu carro é dEle. Tudo é dEle, o seu filho é dEle, o seu filho é dEle, essa igreja é dEle, essa igreja está no comando dEle, tudo é dEle, tudo é dEle. Quantos estão sentindo essa graça dEle? Quantos estão sentindo essa graça dEle? Só que antes disso tudo, Jesus já nos alertava. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Jesus está diante dos discípulos e Ele está alertando aos discípulos das guerras e daquilo que eles iriam enfrentar. Tenho-vos dito isso para que em mim, Jesus está dizendo, tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus que está dizendo, irmãos. É Jesus que está dizendo para a gente ter bom ânimo e paz nele. O seu líder pode até te ajudar, o seu pastor pode te ajudar, o seu pastor pode te dar apoio, mas é Jesus que está dizendo. Você pode contar comigo, pode contar com os obreiros, mas é Jesus que está dizendo: ei, está machucado, está doendo, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Podemos e iremos passar por muitas tribulações, mas o Senhor nos livrará. Salmos 34, verso 1 ao 22. Se puder colocar aí para mim, por favor, no Data Show. Salmos 34, verso 1 ao 22. Louvai ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Pode pular, meu irmão. Verso 2. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e junto exultaremos o seu nome. Buscai ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Ele não separa qual temor que você vai passar e qual que ele vai te livrar. Ele te livra de todos os seus temores. Qual é o seu temor? Conta para Jesus o seu temor nesta noite. Conta para Jesus o seu medo, a sua angústia, sua tribulação, o seu medo. Conta para Ele, Ele vai te livrar de todos os seus temores.
Ele vai livrar você, Ele vai livrar o seu filho, Ele vai livrar a sua casa, Ele vai livrar você de todos os seus temores. Salmo 121, verso 1 ao 8. Caminhando para o final, meus irmãos. Os irmãos ainda estão aqui? Amém, meus irmãos? Salmo 121, verso 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Os irmãos sabem o que é tosquenejará, irmãos? Ali é Deus que está, ali é o salmista que está dizendo, ó, Deus ele nem pisca, ele nem pisca, ele nem fecha o olho. Ele te livra tanto, Ele te ama tanto, que Ele está a todo momento assim, ó, Ele protege. Ou você acha que quando você está dormindo, é o guardinha da moto do bairro que está te protegendo? É a mão do Senhor sobre a sua casa, ó. O diabo jogando certo, o Senhor, o diabo tentando o Senhor. Sabe aquele dia que você sai atrasado para o trabalho? Quem nunca passou por isso, pastor Evaldo? Quando está de veículo, aí você acorda, o pneu está furado. Você fala, poxa vida, vou me atrasar. Aí, exatamente naquele dia, quando você ia passar no cruzamento, ia vir um caminhão e ia acertar você. Só que o Senhor, ó, movimentando, ó, não vai não. O diabo tentou, mas não vai não. Esse daqui você não toca não, esse é meu. Eu morri por ele, eu entreguei minha vida por ele, ó. Ó como é que eu movimento, ó como é que eu movimento, ó. Quem crê nessa palavra, meus irmãos? Jesus nesta noite está dando livramento. Ele está dando livramento para os nossos. Atos 16, capítulo 16, verso 25, e aqui eu quero encerrar. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Paulo e Silas, diante daquela situação que eles estavam vivendo, vamos ser sinceros, olhando com os nossos olhos carnais, eles foram açoitados, eles foram presos, e eles nem estavam fazendo nada demais. Eles foram colocados em cárceres, em cadeias, que eram preparadas e eram feitas para quem era malfeitor, para quem era bandido, para quem era assassino, mas foram colocados eles. Só que, diante daquela situação, o que Paulo e Silas decidiu fazer? Eu vou adorar e eu vou orar. Está tudo dando errado? Eu vou adorar e eu vou orar. Está tudo desmoronando? Eu vou adorar e eu vou orar. Eu vou adorar e eu vou orar. Eu vou adorar e eu vou orar. Está tudo caindo na minha cabeça. Pastor Vanderlei, eu quero chutar o balde. Eu vou adorar e eu vou orar. Eu vou adorar e eu vou orar. O ministério está... Você quer largar? Irmãos, eu estou falando isso porque eu passei por isso. Eu passei por isso. Estive em uma fase na minha vida no ano passado. Está aqui o meu pastor que sabe. Em que eu falei com a minha esposa e eu falei comigo mesmo. Eu vou largar tudo. Eu vou largar tudo, não está dando certo, não está dando jeito. Só que graças a Deus, que diante dessas situações a gente tem um Deus que quando a gente está desanimado, Ele nos dá ânimo. Quando a gente está sem força, Ele nos dá gozo. Quando a gente está desanimado, Ele nos fortalece. Quando a gente quer parar, Ele nos empurra para continuar. É esse o nosso Deus e é esse o Deus que eu estou pregando. Nesta noite tem fortalecimento para você, tem ânimo para a sua alma, tem gozo para o seu coração. Nesta noite tem, ou você acha que Ele não viu naquela madrugada que você disse ajoelhado que você não aguenta, ou você acha que Ele não sabe quando você falou, eu quero parar. Ele está falando, vai parar nada, vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar. E diante disso, versículo 27 de Atos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Lembra que eu falei que aonde tem pregação, tem oração, tem clamor, tem salvação? Olha aquele que estava colocado lá para cuidar de Paulo e Silas, para que não deixasse para que eles fugissem.
querendo Jesus que Paulo e Silas estavam orando. Querendo Jesus que Paulo e Silas estavam orando, e movimentou e mandou o terremoto. Irmãos, para cada cárcere da sua vida, Jesus está mandando um terremoto. Para cada guerra, para cada peleja que você está enfrentando, Ele está mandando um terremoto. Para cada situação que está desconfortável na sua vida, Ele está mandando um terremoto. E esse terremoto vai salvar alguém dentro da tua casa, vai salvar um vizinho seu, vai salvar o seu marido, vai salvar o seu filho, vai salvar quem você quer que seja salvo. Quem crê nessa palavra, e é que eu encerro a minha participação. Agradeço a oportunidade, meus irmãos. Peço aos irmãos que orem pela minha vida, pela vida da minha esposa. Já faz 2 anos a gente tem passado por um processo, mas eu seria sem nexo, a pregação que eu ministrei agora, se eu não confiasse no meu Deus. Eu creio no meu milagre. Você crê no meu milagre? Eu creio no seu milagre. Você crê no seu milagre? Você crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Eu ainda contarei, meus irmãos. Eu ainda testemunharei com a minha esposa aqui nesse altar o que Deus fez no meu casamento, na minha vida. Quem crê, meus irmãos? Quem crê? Quem crê? Agradeço a oportunidade, pastor Evaldo. Obrigado, pastor Vanderlei. Glória seja dada o santo nome do Senhor.